Olá! No TJTV de hoje você vai ver que o Ministério Público e o Judiciário Potiguar repudiam o caos no sistema de internação de adolescentes infratores no estado. Vai ver também que a formação de milícias agora é crime. E ainda, o que fazer para não ficar com os pontos na carteira de motorista por infrações que não cometeu. Não sai daí, o TJTV está só começando. No Rio Grande do Norte, os centros educacionais que deveriam acolher adolescentes infratores e prepará-los para a ressocialização estão em situação de calamidade. O Ministério Público e o Judiciário do Estado atribuem o caos do sistema ao descaso do governo. Na realidade, isso aí é inverídico. Foi tenso o clima das declarações dos representantes do Poder Judiciário Potiguar e do Ministério Público durante uma entrevista coletiva à imprensa, realizada no auditório do Fórum Miguel Seabra Fagundes, em Natal. O sistema de medidas socioeducativas destinado aos adolescentes que praticam atos infracionais foi definido no Rio Grande do Norte como um sistema falido e sem qualquer resposta por parte do Poder Executivo. Para o juiz da Terceira Vara da Infância e da Juventude de Natal, não é mais aceitável lançar culpa nos governos anteriores. Nós estamos ainda com a interdição do SEDUC Pitimbu, com um pedido de interdição do CIAD, que é o Centro Integrado aqui nosso de internação provisória, e inclusive com o pronto atendimento, que é onde se encaminha adolescentes apreendidos provisoriamente. Então, o sistema está todo ele falido, porque não temos para onde mandar mais adolescente, estamos sentenciando adolescente e estamos colocando na rua. Então, está instalado no estado do Rio Grande do Norte a impunidade dos adolescentes infratores. O juiz e os promotores também usaram a palavra caos para definir a realidade do sistema de aplicação das medidas socioeducativas, já que não há mais condições dos centros educacionais de receber os autores de atos infracionais. A situação de um desses centros de ressocialização, o SEDUC do bairro Nazaré, zona oeste de Natal, é que motivou a coletiva. No local, a promotora da 5ª Promotoria da Infância foi impedida de entrar e até ameaçada pelos internos. Foi preciso o batalhão de choque da Polícia Militar intervir. Mesmo com o batalhão de choque, eles foram super afrontosos, eles realmente xingaram e realmente com gestos e palavras eles queriam impedir a todo custo. Eu sempre fiz essas fiscalizações, essas inspeções e nunca tinha sido impedida de entrar como aconteceu hoje. E o nosso papel enquanto Ministério Público é esse, é fiscalizar a entidade para ver exatamente que irregularidades têm acontecido, tanto do que o Estado não está fornecendo para eles, como do que eles estão fazendo de errado. Então, tem uma dupla função essa minha inspeção. De acordo com o Ministério Público, o SEDUC Nazaré está sem coordenador e sem equipe multidisciplinar desde abril deste ano. E desta forma, são os adolescentes internos que mandam e desmandam no lugar. Uma omissão por parte do Poder Executivo, segundo o Ministério Público, que pode resultar em mais uma interdição, não apenas do estabelecimento, como também da própria Fundação Estadual da Criança e do Adolescente, a Fundac, e isso em um curto período de tempo. Além das intervenções nas unidades, que isso já vem acontecendo e não tem surtido tanto efeito, mas da própria fundação pública que não tem desempenhado, que não tem cumprido o seu papel. Caso não haja nenhuma sinalização, nenhuma evolução de ajuste de conduta, de estruturação mínima de dignidade dessas unidades e principalmente de segurança à população, então essa medida enérgica, extrema, que não é objetivo de nenhuma das instituições, mas tem se afeiçoado diante da falta de mobilidade, da falta de gestão, como sendo a mais necessária nesse momento. A realidade caótica dos centros educacionais no estado também foi mostrada em slides pelo promotor Marcos Aurélio de Freitas, que exibiu fotos e documentos apresentados ao governo do estado. Para o juiz, um quadro que ameaça até a realização do maior evento esportivo em Natal, a Copa do Mundo de 2014. Se nós não temos hoje segurança para a nossa sociedade hoje, como é que nós vamos dar segurança para os estrangeiros que vão chegar aqui para assistir à Copa? Precisamos urgente que essas medidas sejam tomadas para que o sistema possa funcionar e a questão da impunidade seja resolvida. Veja a seguir como o Código Penal trata, a partir de agora, a formação de milícias.
A formação de milícias agora tem punição prevista no Código Penal. Até pouco tempo, os integrantes só eram julgados ao cometerem outros crimes, como homicídio ou extorsão, por exemplo. Muitos acusados de fazer parte de grupos de extermínio já sentaram no banco dos réus aqui nesta sala de audiências. Um deles foi o ex-policial militar João Maria da Costa Peixoto, mais conhecido como João Grandão. Foi condenado a 19 anos de reclusão por praticar execuções em Natal desde 2005 e pelo crime de extorsão mediante sequestro. Mas antes de chegarem nesta sala, os acusados se tornam alvo de um forte esquema de investigação, promovido pela chamada PM2, que apura casos de PMs envolvidos em milícias em parceria com o setor de inteligência da Polícia Civil. O diretor adjunto de Polícia da Grande Natal reconhece a existência de policiais militares envolvidos em grupos paramilitares com muitas investigações em andamento. Muitos foram punidos e hoje a gente sente uma certa dificuldade na apuração desses fatos porque vem um problema das testemunhas. Nem todas as pessoas querem depor contra policiais militares, mas é preciso que se tenha coragem, que procurem a Polícia Militar, porque somente assim a Polícia Civil poderá, com a sua competência de reprimir esses tipos de crime, levar até o patamar da justiça o nome desses que se envolvem, policiais que se envolvem com a criminalidade e com a violência. As investigações ganharam o reforço da Lei 12.720, que dispõe sobre o crime de extermínio de seres humanos e que altera, por exemplo, o artigo 228 do Código Penal, que trata a questão da chamada milícia privada. O termo pune a formação ou o custeio e a manutenção de organizações paramilitares, milícias particulares, grupos ou esquadrões que praticam extermínio de pessoas. O delegado comemora a chegada da nova lei, mas lamenta as dificuldades e limitações que sofre com a estrutura física e de pessoal. Esses tipos de delitos que nós investigamos nunca são concluídos em 30 dias, como manda a lei. Essas investigações elas dependem muito de quebra de sigilos, né? Aí vem as escutas telefônicas, às vezes você passa até 15, 30 dias fazendo interceptações. Você tem que fazer campanas, tem que fazer, inclusive, que é muito importante na investigação, você tem que fazer infiltrações, colocar policiais civis para infiltrar. Então, são casos complexos, eles levam tempo para nós chegarmos à materialidade e à autoria desses crimes que envolvem as milícias. É esse o ponto também tratado por esse juiz criminal, que vê a raiz do problema na falência dos mecanismos de controle formal, como a estrutura policial e o sistema carcerário, falhos, entre outros fatores. Conseguir um equilíbrio de que as instâncias formais de controle, diminuir a cifra negra, ou seja, os crimes que ficam, que não são elucidados, focar nos crimes mais importantes, a massificação da vítima, os crimes de colarinho branco. Então, são essas questões que devem ser resolvidas no país. Maior estruturação da polícia para que, por meio de investigação, possa elucidar uma quantidade maior de crimes e diminuir a impunidade. Mas se eu tenho impunidade generalizada, perda da legitimidade dos órgãos de controle, o que é que eu vou favorecer? A organização da sociedade civil para a proteção dos seus patrimônios. Foi dele a sentença que condenou João Grandão, mas o juiz critica a nova legislação e diz que o suposto rigor trazido pela Lei 12.720 só existe em teoria. Basta você verificar que a pena mínima para esse tipo de crime é de 4 até 8 anos, ou seja, ela fica dentro da margem do regime semiaberto. Basta você imaginar como é o regime semiaberto no Rio Grande do Norte, que em muitos casos esse regime semiaberto é, na verdade, um regime aberto. Então, você percebe que há havendo a exploração política da lei, ou seja, ela é vendida como uma nova criminalização da conduta e que está havendo um tratamento mais severo, com pena até 8 anos. É muito improvável que alguém seja condenado a uma pena máxima, até 8 anos nesses casos, concretamente, e se for condenado, ainda assim terá direito a um regime semiaberto. Na prática, esse regime semiaberto funciona como regime aberto. Ele se
sempre alegra o ambiente e explica o juridiquês de forma leve e bem simples. Desse jeito, fica gostoso aprender termos jurídicos tão estranhos. Vamos ver o direitinho? Olá, gente boa! Dá pra imaginar o que é uma multa penitencial? Vamos ver se alguém na rua acertou? As partes estipulam no contrato uma multa penitencial de 500 mil. Penitencial, a origem da palavra aí vem de pena penitenciária, alguma coisa parecida. Se o preso já está preso, como é que ele vai pagar uma multa penitencial? Lembra assim como fosse uma penitência, né? Uma coisa que o cara cometeu e ele vai ter que pagar. É como se fosse uma penitência mesmo, como se o cara fosse pagar uma promessa. Então é penitência, né? Penitência sempre remete muito à religiosidade. Né? Pelo menos no senso comum, remete à religiosidade. Multa penitencial é uma multa que você paga quando você cometeu algum delito para você não ser preso. Você vai pagar essa multa. Pessoal, o juiz Ricardo Cabral, da comarca de Santa Cruz, na região do Agreste Potiguar, me disse que multa penitencial é aquela prevista em um contrato que prevê a opção do devedor pagar uma compensação, normalmente financeira, caso desista de cumprir a obrigação contratual. Por exemplo, uma empresa é contratada para construir um trem-bala ligando duas cidades. Fica estipulada no contrato uma multa penitencial de R$500 mil para o caso de haver desistência por parte da contratada. Mas ao realizar maiores estudos, essa empresa descobre que o custo da obra seria bem maior do que o previsto e implicaria um prejuízo de R$10 milhões. Sendo assim, a empresa contratada opta por pagar a multa penitencial e restituir o que já recebeu do contratante para desistir da obra e evitar o prejuízo. Ok, gente? Então até o próximo Juridiquês. Tchau! No próximo bloco, como transferir os pontos da carteira de motorista para o real infrator. Muitos proprietários de veículos têm pontos na carteira de motorista por causa de infrações no trânsito cometidas por terceiros. Veja agora o que fazer para evitar essa situação. Antônio Peixoto dirigia o automóvel do irmão quando, em um deslize no trânsito, foi multado e acabou pontuando a carteira do verdadeiro dono do veículo. A situação delicada que passou o aposentado é cada vez mais comum e tem chamado a atenção e o cuidado dos motoristas ao emprestarem e venderem os carros sem a devida transferência do proprietário. Conversei só com meu irmão, como era que ele foi. Mas aí a gente deixou tudo para lá. Como era irmão, né? Para saber se ele queria jogar. Porque ele estava lamentando sobre os pontos. Não era inflação, era os pontos. Só que eu falei, não tem problema, nós vamos no Detran e joga os pontos para cima de mim. Mas nem sempre o transtorno envolve familiares e tem um desfecho tranquilo, como no caso de Antônio. O procurador-geral do Detran no Rio Grande do Norte, Canindé Alves, explicou que a notificação da multa e da carteira é enviada necessariamente ao proprietário do veículo. O proprietário do veículo deve buscar o real infrator, a quem ele emprestou, cedeu, locou o veículo, mediante o formulário que é recebido do Detran, preencher com todas as instruções lá contidas e vir aqui entregar no prazo de até 15 dias do seu recebimento na sede do Detran. Ou qualquer outra Ciretran, certo? Espalhada em todo o estado do Rio Grande do Norte. O proprietário que não tiver culpa na infração deve tomar as seguintes providências: entregar no Detran o formulário de comunicação de real infrator, informar o nome do condutor, anexar uma cópia da habilitação, anexar uma cópia do comprovante de endereço atualizado e não esquecer de obter a assinatura do infrator. Uma nova resolução de julho deste ano deixou a identificação mais fácil e excluiu a necessidade de reconhecimento de firma nos documentos. O procurador alertou que se o proprietário do veículo não tomar as devidas providências, mesmo não sendo culpado, arcará com as penalidades. Ele orienta os cidadãos a regularizarem os veículos para evitarem transtornos do tipo. Muitos usuários, muitas pessoas que às vezes emprestam veículos para os filhos, emprestam veículos para alguns parentes
recebem a multa e simplesmente pagam, somente pagam a multa e deixando de transferir a pontuação. Quem o Detran quer punir, já que a educação não foi suficiente, são os reais infratores. O juiz Múcio Nobre destacou que a infração é de caráter pessoal e o infrator tem outros 30 dias para apresentar defesa prévia. As pessoas não levam muito em conta a seriedade desse assunto. Muitas vezes, por exemplo, alguém já está com vários pontos na carteira e a esposa nunca dirige e ele transfere os pontos para a esposa. O juiz frisou ainda que informações falsas podem gerar crime de falsidade ideológica, que prevê inclusive pena de detenção. E é um crime que é de natureza grave, ela dá de reclusão de 1 a 5 anos, agravado se o agente for funcionário público, se o documento for público, além de multa, fora as sanções administrativas. E as pessoas às vezes, ou por desconhecimento, que isso não é nenhuma causa excludente do delito, mas ou por desconhecimento ou por displicência, fazem desse expediente e usam uma pessoa da família para descarregar os pontos, não sabendo que está incidindo num crime grave que pode levá-lo a consequências sérias, tanto administrativas como criminais. Fazer o bem sem olhar a quem é o lema do nosso personagem de hoje do quadro Atitude Cidadã. A instituição já é bastante conhecida no Brasil e responde pelo nome de Legião da Boa Vontade. Mas pouco se sabe sobre os, digamos, soldados, ou melhor, voluntários que compõem essa legião, que atua em várias frentes, desde a educação até a assistência social para famílias de baixa renda. Nós viemos aqui justamente para conhecer Markson, um jovem de 19 anos que presta serviço voluntário na entidade. E para encontrar Markson, a gente vai subir essa escada, onde está acontecendo um evento especial para o Dia das Crianças. Em geral, ele faz serviços específicos de digitação aqui na LBV, mas hoje ele está numa missão extra, bem especial. A gente descobriu que Markson está aqui numa sala onde está acontecendo uma aula de musicalização, onde é formado o coral ecumênico da entidade. Ele está bem ali, ó, ao lado da professora. Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Se pudesse, Markson passaria o dia todo no trabalho voluntário. E o motivo é simples. Porque é prazeroso, né? Porque aqui na LBV eu encontrei a questão da revalorização dos valores familiares, que hoje em dia estão se perdendo, né? Estão sendo esquecidos por todos. Aqui a gente tem que encontrar a questão da família, da questão familiar, a vivência com a natureza e também a questão da espiritualização. Apesar de bem novo, Markson conta que já trabalha há alguns anos como voluntário em várias entidades. Hoje, ele se diz realizado e pretende levar esse ideal de vida até para a área profissional. Quando eu comecei a fazer trabalho voluntário, eu vi isso como uma maneira, uma troca, também até uma maneira também de pegar a experiência para essa parte social, a parte de serviço social, que no futuro eu pretendo assim me formar como agente social, mas também pela minha vivência e minhas experiências de protagonismo juvenil que eu já tive. Markson também diz que o voluntariado é uma forma de esquecer os próprios problemas e ver que existe muita gente precisando de algum tipo de ajuda. Atitude que ele não pensa em parar. É como se fosse um laboratório, né? Você pegar a experiência, fazendo a prática. Você tá lá de profissionais que gostam do que fazem, você vai tomando gosto pela coisa. Pessoas que fazem com amor, fazem realmente com boa vontade. Acho que isso é o que vale. As crianças agradecem, com a típica inocência da infância, fazendo de cada dia na entidade uma nova pincelada na aquarela da vida. Eles cuidam da gente, amor, carinho, atenção. Eles são meus amigos, ajudam as crianças. É o sentimento que me vem, é o sentimento de retribuição. A gente retribui o que a gente já recebe de uma maneira mais pura, porque aqui é um lugar que a gente trabalha com as crianças.
Outras notícias do Judiciário Estadual você pode ver no site do Tribunal de Justiça ou no Twitter. Se tiver dúvidas ou sugestões, é só enviar o e-mail para um dos endereços que estão no seu vídeo. O TJTV de hoje termina aqui. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa.